O mestre do universo. O mestre do universo não se denomina acaso assim porque deva instruir o universo ou talvez fundar uma religião que venha unificar o universo, ou em sentido mais restrito à Terra, ou melhor ainda, à humanidade da Terra, ou que domina a Terra. Mas é chamado mestre do universo porque esclarece o universo trazendo ensinamentos a respeito dele. Aquilo que realmente o ser humano precisa saber. Ensina a reconhecer o universo em sua atuação automática para que assim os seres humanos terrenos possam se orientar e dessa forma se lhes torne possível ascender conscientemente no reconhecimento das verdadeiras leis do universo. Trata-se, portanto, de uma doutrina do universo, de ensinamentos a respeito do universo, isto é, da criação. Atrás desse legítimo mestre do universo se encontra, como outrora se deu com Cristo, radiante e visível aos videntes puros, a grande cruz do Salvador. Pode-se dizer também, ele porta a cruz. Todavia, isso nada tem a ver com o sofrimento e o martírio. Esse será um dos sinais de vivo fulgor que nenhum mago ou charlatão, mesmo mais esperto, conseguirá imitar, e mediante o qual se reconhecerá a absoluta legitimidade de sua missão. Esse fenômeno extraterreno não é acaso desconexo ou apenas arbitrário, portanto, não é antinatural. Compreende-se imediatamente a conexão logo que se conhecer o verdadeiro sentido da cruz do Salvador. A cruz do Salvador não tem a mesma significação da cruz do sofrimento de Cristo, por meio da qual a humanidade não podia ser salva, conforme descrevo pormenorizadamente na dissertação A Morte na Cruz e tantas vezes tenho repetido. Trata-se de algo bem diferente, por sua vez aparentemente simples e, no entanto, de porte gigantesco. A cruz já era conhecida antes do tempo terreno de Cristo. É o sinal da verdade divina. Não somente o sinal, mas também sua forma viva. E como Cristo foi o portador da genuína verdade divina e emanou da verdade, estando em ligação imediata com ela, trazendo consigo uma parte dela, ela aderiu também vivamente a ele e nele. Ela é visível na cruz viva, portanto, luminosa e autonomamente radiante. Pode-se dizer que ela é a própria cruz. Lá onde se acha essa cruz radiante, se acha também, por conseguinte, a verdade, porque essa cruz não pode ser separada da verdade. Ambas são uma só coisa, porque essa cruz mostra a forma visível da verdade. A cruz que emana raios ou a cruz radiante é, portanto, a verdade em sua forma genuína primordial. E como somente por intermédio da verdade o ser humano pode subir, e não de outra forma, logo o espírito humano só poderá encontrar a verdadeira salvação no reconhecimento ou conhecimento da verdade divina. E como por sua vez a salvação só se encontra na verdade, daí se segue que a cruz, isto é, a verdade, é a cruz salvadora, ou a cruz do Salvador. É a cruz do Salvador. O Salvador, porém, é a verdade para a humanidade. Apenas o conhecimento da verdade e a decorrente utilização do que a verdade encerra, ou do caminho apontado pela mesma verdade, pode conduzir o espírito humano de sua atual escuridão e perdição para cima, rumo à luz,
libertando-o e salvando-o da situação atual. E como o Filho de Deus enviado e o Filho do Homem já a caminho são os únicos portadores da verdade límpida e a trazem em si, ambos têm de trazer consigo, de modo natural e inseparável, também a cruz. Portanto, são portadores da cruz radiante, portadores da verdade, portadores da salvação que reside para os seres humanos na verdade. Trazem a salvação pela verdade para quantos a acolherem, isto é, para os que seguirem o caminho apontado. Que vale aí todo o palavreado astuto dos seres humanos? Desvanecer-á na hora da angústia. Por isso, o Filho de Deus disse aos seres humanos que tomassem da cruz e o seguissem. Isto é, portanto, que recebessem a verdade e vivessem de acordo com ela, que se adaptassem às leis da criação e aprendessem a compreendê-las direito, e que só se utilizassem delas por meio de seus efeitos automáticos para o bem. Mas que tem feito desse fato simples e natural a mente humana tão restrita? Uma doutrina de sofrimento que Deus e o Filho de Deus nunca desejaram. E com isso foi tomado um caminho falso que não se encontra em harmonia com o caminho apontado, e sim se afasta para bem longe da vontade de Deus, a qual só deseja conduzir para a alegria e não para o sofrimento. É naturalmente um símbolo terrível para a humanidade que o Filho de Deus tenha sido pregado por ela outrora, exatamente na forma terrenamente apresentada da configuração da verdade, e martirizado até a morte, portanto, sucumbindo terrenamente no símbolo da verdade que ele trouxe. A cruz do sofrimento das igrejas não é, porém, a cruz do Salvador. Disse do Filho de Deus que é aquele que se encontra na força e na verdade. A força é a vontade de Deus, o Espírito Santo. Sua forma visível é a pomba. A forma visível da verdade é a cruz autonomamente irradiante. Ambas eram visíveis vivas no Filho de Deus, porque ele se encontrava nelas. Tratava-se então nele de um fenômeno natural e lógico. O mesmo se verá também no Filho do Homem. Por cima dele, a pomba. Atrás dele, a cruz do Salvador, pois ele está, por sua vez, inseparavelmente ligado a isso, como o portador da verdade que se encontra na força e na verdade. São os sinais infalíveis de sua legítima missão para que se cumpram as profecias. Os sinais que nunca serão imitados, que são indestrutíveis, que advertem e que também prometem, não obstante sua severidade terrível. Todas as trevas têm de desaparecer só com a sua presença. Ele vai o olhar. Assim que os inexoráveis indícios de sua vinda se anunciarem, desembaraçando-lhe o caminho dos empecilhos que a presunção humana ali amontoou, cairá a venda dos olhos de muitos que são agraciados em reconhecê-lo dessa maneira. E em altas vozes terão de dar testemunho, impelidos pela força da luz. Nenhum sequer dos inúmeros falsos profetas e guias de hoje poderá permanecer diante dele, pois é por ambos os altos signos que ninguém pode portar a não ser o Filho de Deus e o Filho do Homem, que o próprio Deus fala a favor de seus servos e toda a astúcia humana terá de se calar em face disso. Prestai atenção à hora, está mais próxima do que todos pensam.